Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 21 de outubro. Obrigado a todos que vêm assistir ao nosso quadro aqui na mídia alternativa, no Odysee, no BitChute, no Rumble. Um obrigado especial neste dia, porque este é o primeiro vídeo que eu coloco aqui sem fazer a referência lá no YouTube, o que vai ser a constante a partir de agora. A situação de censura no YouTube está piorando e eu preciso garantir que eu não vou ser derrubado nesses 10 dias que faltam, aliás, 9 dias que faltam agora, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que vem assistir nosso quadro aqui. Hoje nós vamos falar as notícias trazidas por Mariazinha, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Vamos falar sobre as pesquisas Ideia e Paraná Pesquisas, que ambas vão no mesmo sentido do empate técnico, mas mostram melhora de Bolsonaro e piora de Lula, ou seja, boas notícias. O Datafolha deixou a esquerda atônita. Eles não estão conseguindo dormir. Lembra que eu falei que só dava para dormir eles? O que eles usavam para dormir era o Datafolha? Pois é, o Datafolha não está deixando o pessoal dormir. Tá ficando uma confusão na campanha da esquerda. Vamos entender isso? O Janones, meu amigo, até o Janones não deixa de ser a consequência disso, mas ninguém mais leva o Janones a sério. Inventou uma história lá maluca de salário mínimo diminuir. Chega a ser engraçado. O Bolsonaro ganhou de volta o tempo de TV que ele tinha perdido, pelo menos por alguns dias, e muito mais notícias. Vamos começar então falando sobre as pesquisas. Aqui está o nosso agregador, que apesar de ser esquerdista pra caramba, olha só que coisa, continua espremendo aqui a diferença, cada vez menor a diferença entre Bolsonaro e Lula. Lembrando que é muito importante lembrar isso, que embora a diferença aqui ainda pareça ser aqui de uns 4 pontos de diferença, lembra que os institutos de pesquisa erraram por 9 pontos a porcentagem do Bolsonaro em relação ao primeiro turno. Ou seja, a diferença real entre Bolsonaro e Lula foi 9 pontos menor do que foi dada pelos institutos de pesquisa, o que significa que um resultado de 4 pontos a menos, na verdade, Bolsonaro estaria 5 pontos à frente de Lula nessa visão aqui, né? É lógico, é uma simplificação, mas mostra como esse segundo turno está realmente indefinido. Bolsonaro tem tudo para virar isso daí, se já não virou, né? E, bom, o que teve de notícia interessante? Teve a pesquisa Ideia, que é uma daquelas pesquisas que dava, na verdade, 11 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, e, portanto, errou por 6 pontos, dizendo que, basicamente, existem 4 pontos de diferença agora. O candidato do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, aparece numericamente à frente, com 50% dos votos totais, e o Bolsonaro tem 46, 4 pontinhos de diferença. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, então é um empate técnico no segundo turno. Detalhe, havia uma pesquisa anterior deles que botava Bolsonaro com 2 pontos a menos. Então Bolsonaro cresceu nessa pesquisa da Ideia. E a mesma coisa no Paraná Pesquisas. Paraná Pesquisas, vocês lembram, foi daqueles institutos mais reconhecidos pela grande mídia, foi o que chegou mais perto no primeiro turno, errou ainda, mas errou menos. Ele está dando 46,9% de intenções para o Lula e 44,5% para o Bolsonaro, ou seja, a gente está falando de 2,4% de diferença, né? Como a margem é de 2,2 pontos para cada candidato, então isso daí é empate técnico também. Mas o mais interessante é que, em relação à pesquisa anterior, de novo, o Lula caiu 0,7 ponto e o Bolsonaro subiu 0,4 pontos. Ou seja, mais uma vez, além do empate técnico, a gente vê a tendência de Bolsonaro subindo. E Bolsonaro continua subindo em várias outras pesquisas, o que deve levar ele daqui a 9 dias, que é o dia da eleição, no próximo domingo, quer dizer, sem ser esse domingo agora, no domingo seguinte, muito provavelmente vai levar ele à vitória, né? Então, são duas boas notícias para Bolsonaro, mais 2 pesquisas confirmando essa aproximação, mas vale lembrar, mesmo o Paraná Pesquisas errou 3 pontos em relação à diferença que houve, ou seja, se está 2,4 pontos de diferença o Lula na frente do Bolsonaro e a Paraná errou 3 pontos, Bolsonaro está um pouquinho à frente do Lula nessa pesquisa também. Pela lógica, né? É lógico só quando a gente tiver os números mesmo que a gente vai saber, até porque temos que lembrar, ainda tem 9 dias até a eleição, galera. 9 dias dá para acontecer muita coisa ainda.
Mas o curioso, a gente falou sobre o Datafolha já, o Datafolha saiu anteontem, a gente falou sobre o Datafolha anteontem, falamos sobre o Datafolha ontem, e vamos falar hoje de novo, por quê? Porque o problema para a esquerda é que o Datafolha era o manto sagrado deles, estavam achando assim, era o que eles usavam para dormir, tranquilizava todo mundo olhava para o Datafolha. Não, o Lula está com 18 pontos de vantagem, 14 pontos de vantagem, 171 pontos de vantagem, aquela coisa, não, já ganhou e não sei o que lá. E os petistas agora começam... Quando o Datafolha deu empate técnico, meu amigo, a coisa ficou feia lá na campanha do PT, tá? Houve discussão séria. Vocês sabem, a gente tem falado já aqui que há um núcleo na campanha do PT, digamos, mais tradicional, que não gosta do Janones, e tem um outro núcleo que acha que tem que usar o Janones mesmo, porque afinal ele está causando alvoroço. E aí, agora, com esse negócio aí, com o Datafolha dando empate técnico, o que o pessoal falou? Olha só, no mínimo, o Janones não está funcionando, porque se estivesse funcionando, né, estaria aumentando a diferença, não diminuindo a diferença, né? E pode estar até prejudicando, coisa e tal, né? Enfim, o novo Datafolha, segundo o Matheus Leitão, mostra uma tendência perigosa para Lula. Repara que eles tomam muito cuidado para não dizer que, ó, caramba, isso aí já deu merda, porque lembra que você tem só 4 pontos de diferença, e no primeiro turno teve 9 de diferença, os institutos erraram por 9 pontos, então, meu amigo, a coisa já foi pro brejo, né? Segundo o Valdo Cruz aqui, está dizendo que a ordem no PT é não errar e combater a abstenção. Quer dizer que a ordem antes podia errar? É isso? Essa que era a ordem antes? Não dá para entender esse pessoal, né? Mas dá para entender uma coisa, eles estão nervosos, estão preocupados, né? E uma coisa muito importante que eles falam lá na campanha do Lula é que não pode dar margem a esse clima de virada. Ou seja, é por isso que você vê pouquíssimos jornais, pouquíssimos comentaristas lembrando que é um empate técnico. 4 pontos no Datafolha, com 2 pontos de margem de erro, é 2 pontos para mais ou para menos, então daria empate técnico, né? Em qualquer situação diria, não está em empate técnico. Mas aí não, estou falando, não, quem fala empate técnico no limite da margem de erro e coisa e tal, ou então fala 4 pontos de diferença só, esquece de mencionar que isso significa empate técnico. Por quê? O que esse pessoal está vendo é o seguinte, muitos dos votos que o Lula ganhou, ele ganhou justamente devido a essa campanha dos institutos de pesquisa. Aquilo que a gente fala para vocês, não tem dúvida nenhuma, quem está na frente nas pesquisas tem vantagem na eleição. Quanto de vantagem, quantos pontos puxa, quantos milhões de votos puxa, é questionável, mas tem vantagem sim. O povo se sente mais tranquilo de votar, sabendo que vai votar no ganhador. O que vai acontecer agora é que o povo não tem mais certeza. Então, eles estão temendo que, por conta disso, muita gente, muito petista, não vá votar. Inclusive porque, lembra aquele ponto que eu sempre coloco para vocês, que o eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado mais ativo, mais confiante na política, que está mais embasado, que está mais por dentro das coisas. O eleitorado do Lula, tipicamente o eleitorado da esquerda, é aquele eleitorado que não está muito preocupado com política, está focado em outras coisas, música, sei lá, sexualidade, enfim. Não estou dizendo que seja uma coisa certa ou errada, não, tá? Mas o fato é, essas pessoas que estão menos interessadas em política, elas dependem de outros gatilhos psicológicos para votar, senão ela não está interessada mesmo, vai acordar no domingo, dormir até mais tarde aqui, deixar esse troço para lá, perder meu tempo, não. Então, ou seja, é por isso que esse tipo de coisa, por isso que a televisão está tomando tanto cuidado para não dizer empate técnico, para não dizer que Bolsonaro está na frente do Lula. Eles sabem que isso seria terrível para o Lula. Isso ia tirar fora dessa eleição um monte de gente que iria votar no Lula em última análise, né? Mesmo o Datafolha, com essa preocupação toda, com todo esse erro, já está dando empate técnico. Imagina quanto é que não está nisso daí, né? Na realidade. O Lula teme virada, isso aqui é a campanha do Lula, teme virada e vai aumentar ataques ligando o Bolsonaro a ditador pedófilo na TV. Eu não sei por que o pessoal tirou essa ideia de que ligar Bolsonaro à pedofilia, isso afeta Bolsonaro, né? Assim, Bolsonaro tem uma família, é um cara bem estabelecido, ele não tem o visual de um pedófilo por aí, né?
A gente conhece bem o tipo de gente que tem esse tipo de tendência. Geralmente é um cara que é sozinho, que não tem relacionamento, que você não vê com namorada, não vê com casado, até existem casos, mas não é o geral disso daí. E é aquilo que eu falo, o pessoal tem a impressão na esquerda que o problema é falar fake news. Não, não é. A fake news ela vai levar o assunto à discussão, tem que ter evidência mesmo, tem que ter coisa concreta. Eles estão insistindo nesse negócio do pedófilo, porque eles estão achando que isso está tirando o voto do Bolsonaro, quando na verdade não está tirando não, tá? Nem a questão lá das venezuelanas pegou esse troço e não vai pegar agora com ligar ele com o Stroessner. O Stroessner é um ex-presidente do Paraguai, teve sim um escândalo de que ele tinha namoradas menores de idade e coisa e tal, mas enfim, tá aqui ó, Alfredo Stroessner, tem vídeos do Bolsonaro elogiando ele, coisa e tal, mas evidentemente elogiando o cara pela condução da política econômica do Paraguai. Nada a ver com o comportamento dele com criancinhas. E o Bolsonaro consegue se livrar disso de uma forma muito simples. O Bolsonaro pode simplesmente fazer um depoimento e falar, olha só, eu retiro o meu apoio ao Stroessner nesse momento. Se o Lula tirar o apoio dele também ao Maduro, ao Ortega e a todos os ditadores da América Latina. Bolsonaro pode tirar o apoio e falar, não, olha só, não, realmente, ele tinha acusação de pedofilia, então eu não apoio mais esse cara. Pronto, resolvido o assunto. O Stroessner foi elogiado por ele na questão econômica, que teria feito coisas boas, reformas políticas boas no Paraguai, e de fato fez, né? Muito fácil do Bolsonaro sair dessa, não se ligar a esse caso, e mesmo que tenha esse negócio de que elogiou alguém que tem coisa, meu amigo, aqueles ditadores da África que o Lula andava para cima e para baixo aí, o que tem de escândalo nisso daí? Enfim, é uma besteira isso daqui, esse papo de pedófilo não cola no Bolsonaro, chega a ser engraçado eles falarem que vão aumentar esse ataque, porque eles sabem que isso daí não cola mesmo, né? E já vem aqui a Folha de São Paulo em seguida mostrando aquele ponto que eu falei. Como que Bolsonaro pode virar isso muito rapidamente. Relação do Lula com o PT, com ditaduras, é pedra no sapato histórica. O PT, de fato, apoiou Fidel Castro, apoiou Hugo Chávez, o Maduro, o Ortega e mais um monte de gente. Então, ou seja, realmente é uma situação... E o Lula não nega. Já tentaram fazer o Lula criticar o Ortega inúmeras vezes, ele não critica o Ortega. Bolsonaro critica o Stroessner. O Stroessner não tem mais nenhuma relevância atual, a verdade é essa, né? E chegou a ponto desse artigo, né? A gente falou sobre ele ontem também, em que Lula fala que é impossível Bolsonaro reverter a diferença de votos. Não que a campanha, a pesquisa serve de um alerta, mas é impossível virar 4 milhões de votos agora em 9 dias e não sei o que lá. Ô Lula, já virou, meu amigo. O Datafolha já conta um monte de milhões de votos a menos para o Bolsonaro. A gente sabe disso. Se está só 4 milhões de diferença, é porque já virou no final das contas, né? E no final das contas, é aquilo que eu falei para vocês. Eles estão dando essa impressão de que está tudo tranquilo, porque eles sabem que no dia que apareceu uma pesquisa do Datafolha, Bolsonaro na frente de Lula, acabou. Não tem mais nada, já era. Eles não podem dar o braço a torcer. Não podem dizer que tem chance do Bolsonaro ganhar. Não tem chance nenhuma, não sei o que lá. Mas, dentro da campanha do Lula, a gente tem informação que teve bate-boca. Bate-boca mesmo, de gente gritando e batendo na mesa e coisa e tal, sobre aquela briga que eu falei para vocês, do Janones e do resto da campanha do Lula. Eles não estão se bicando muito bem, um culpando o outro por estar fazendo merda. E a gente vai ver algumas indicações disso por aí, né? Essa informação de que teve bate-boca, que teve briga, é lógico, é informação debaixo dos panos, a gente não pode confiar 100%, mas faz todo sentido do mundo. Eu vou mostrar para vocês depois o porquê. E, bom, uma coisa muito engraçada foi realmente a Globo News ontem. Eu vou tocar um trechinho aqui do pessoal falando sobre o Datafolha, né? É o que eu falei para vocês, o Datafolha era o sonífero desse pessoal. Eles estavam tranquilíssimos, eles estavam, não, Lula vai ganhar, Lula tem 1 bilhão de pontos na frente de Bolsonaro, Lula já ganhou, já bota a faixa nele já. Olha só, ouve só. E para reafirmar esse alerta, na região sudeste, 50% significa uma ascensão. Na região sudeste, Bolsonaro tinha 47% na primeira pesquisa, passou para 48% na segunda e chega a 50% agora. Então
ele está em ascensão, enquanto o Lula está estático. Fala os números do Sudeste. Região Sudeste, 47, 48, 50, Bolsonaro. E Lula? Lula, 44, 44, 43 agora. Agora, o Nordeste, mudou alguma coisa no Nordeste? O Bolsonaro melhorou? Deu uma oscilada positivamente. Eu vou pegar esse número para você, né? Ele passou da última para essa de 27 para 29, um acréscimo de 2 pontos, e Lula oscila para baixo 1 ponto, de 68 para... Queima de velório na Globo News. Realmente muito boa a montagem que fizeram aqui, né? Olha só o pessoal falando aqui na Folha de São Paulo. No caso de vitória de Bolsonaro, democracia não tem futuro, diz historiadora. É o que eu falo sempre para você, para esse pessoal, democracia é só quando eles ganham. Não, esse papo de que não, que temos que defender a democracia, coisa e tal, mas para eles só é democracia quando eles ganham. Não, se for o Bolsonaro ganhando, não é democracia aí. Não importa que as pessoas votaram, que as pessoas querem Bolsonaro, não importa que o TSE esteja fazendo tudo, censurando, bloqueando, atrapalhando de todas as formas possíveis Bolsonaro, mesmo assim Bolsonaro continua ganhando, não importa. Se não for o Lula, não é democracia. É o que eu falo para vocês, democracia para esse pessoal aí que não vale nada. É a democracia de cartinha. Só vale para eles escreverem cartinha. Na prática mesmo, de aceitar resultado da eleição, vocês vão ver a choradeira que vai ser dia 30 quando o Bolsonaro ganhar, o quanto que eles vão chorar de que Bolsonaro usou dinheiro ilegalmente na campanha e fake news e não sei o que. E não duvido nada de falar até da urna eletrônica. Não, teve fraude na urna eletrônica e coisa e tal. Só para dizer que Bolsonaro não teria ganho essa eleição, né? Michele Bolsonaro falou que é inadmissível cristãos se reunirem com um homem que foi câncer para a nossa nação. Caramba, a Michele Bolsonaro está surpreendendo, tá? Eu não conhecia ela, né? Eu sempre tive aquela visão de que ela era a mulher do Bolsonaro, não falava nada. Mas ela está mostrando uma capacidade política, uma iniciativa nisso daí, que eu não vou enganar vocês não. Ela pode ser colocada aí como governadora na próxima eleição de 2026. Ela não pode suceder Bolsonaro, tá, gente? Porque pela regra de reeleição, mulher, filho, parente, até não sei qual grau, é a mesma coisa que a própria pessoa concorrer à reeleição, então é vedado. Mas ela pode concorrer a outro cargo, pode concorrer senadora, governadora, alguma coisa assim em 2026. Eu acho que Bolsonaro e ela deviam pensar nisso com calma. Ela tem potencial para mais adiante até concorrer à presidência, por que não? Lutadores brasileiros declararam voto em Bolsonaro no segundo turno. José Aldo, Popó, Royce Gracie, Vanderlei Silva estão num vídeo aí que dão apoio para Bolsonaro. É lógico, o pessoal do esporte, o pessoal do bem, todo mundo é do lado do Bolsonaro, né? Quem é que está do lado de lá? Quem é que está do lado do Lula, né? É o pessoal do tráfico, é o pessoal ladrão, é o pessoal que quer o dinheiro dos outros, quer que divida o dinheiro com eles, né? Que os outros dividam o dinheiro com ele. É esse tipo de gente. E aí acontece o seguinte, olha só essa notícia aqui. Pesquisadores do combate à corrupção assinam carta em apoio a Lula, para dizer que não, Lula não é corrupto, nós somos especialistas em combate à corrupção e nós apoiamos Lula. Olha que maravilha. Adivinha quem são os especialistas em combate à corrupção, os pesquisadores do combate à corrupção? Aí você vai ver aqui, ó, tá aqui uma lista de universidades, não tem o nome de um único, nenhum deles teve coragem de botar o próprio nome lá, botou aqui, ó, que a carta se torna interdisciplinar porque foram professores e pesquisadores de diversas universidades, incluindo internacionais. Aí bota aqui, ó, administração, história, ciência política, contabilidade, direito, economia, da USP, FGV, o FSC, e faculdade lá de Toronto e Londres e não sei o que lá, ou seja, pegaram um bando de professor socialista que não tem porra nenhuma de conhecimento em corrupção, não tem nenhuma credencial para combate à corrupção. Que porra de pesquisador de combate à corrupção é esse? O que um cara da área de administração ou de contabilidade ou de direito faz nisso daí? Não tem lógica nenhuma. Isso aí são professores esquerdistas de um monte de universidade que fizeram uma carta de apoio ao Lula. Você sabe por quê? Porque são esquerdistas. Pô, lógico, evidente que eu fazer isso, né? A vantagem é essa, é o que eu falo. Esse tipo de cartinha, meu amigo, o Lula já fez tanta carta de tanta coisa para tanta coisa que já era, meu amigo. Lula, essas cartinhas suas já estão indo pro lixo direto, ninguém leva mais a sério isso daí.
E aí a gente vê o grande problema que o Lula se mete, né? Olha só, campanha que artistas fazem L com livros pega mal entre apoiadores de Lula. Olha só o que aconteceu. A Companhia das Letras, que é uma editora aqui no Brasil, ela fez uma campanha em que os artistas abriam um livro formando um L aqui. Tá vendo? Os artistas abrem um livro formando um L, coisa e tal, para dizer que estão apoiando o Lula, coisa e tal, um monte de gente. E aí, adivinha o que o pessoal esquerdista reparou nisso daqui? Primeiro, só tem branco. Só tem branco nessa porra. E segundo, eu tô falando que é elitista pra caramba, porque o pobre quer comer, porra. Aqui, eles estão preocupados com um botijão de gás, não estão nem aí para livro, pô, negócio de livro, é coisa elitista, coisa e tal, intelectual. Aí eles falam aqui, ó, esquerdista do Leblon e coisa e tal. Eu acho que esse pessoal anda assistindo Ancapsu, viu? Porque aqui, ó, esquerda Leblon e coisa e tal. Meu amigo, a esquerda Leblon que existe, meu amigo. Vocês acham que existe mais alguma coisa? Vocês acham que existe esquerda de pobre? Não tem não, pô. Pobre que vota no Lula é porque não se interessa por política, então ele não é de esquerda. Ele vota no Lula porque não se interessa, aí o Lula é o nome que o pessoal fala que é o pai dos pobres, não sei o que lá, ele acaba embarcando nessa, mas ele não tem, esquerdista pobre não tem não, só tem esquerdista rico. E aí o pessoal reclamando aqui, falando, não, porque só tem branco no negócio, e que fizeram um negócio intelectual e coisa e tal, só prejudica, só rico, e não sei o que lá, para de fazer isso. O Lula tá fudido, cara. O Lula... É aquilo que eu falei para vocês, o Lula tá tentando fazer a virada da esquerda comunista, que era na época dele. Na época que o Lula subiu aqui no Brasil, o pessoal defendia comunismo mesmo, né? Não escondia não, né? Só que o comunismo acabou, né? Levou um tempo para o pessoal digerir que não existe mais comunismo. O comunismo já era, ninguém mais leva a sério isso. E aí, o que a esquerda no mundo todo fez? Mudou para a esquerda identitária, aquele negócio, não, paz e amor, LGBT, e não sei o que lá, e identidade de gênero, e sei lá mais o que, essas pautas meio etéreas assim. E aí o Lula ficou preso nesse negócio, porque ele é um cara das antigas, ele é dos marxistas mesmo, mas ele sabe que marxismo hoje em dia não leva mais a lugar nenhum, né? E aí o pessoal... Lula tá ferrado. Mas sabe o que é pior pro Lula? O que é muito pior pro Lula? Eu não sei como é que o pessoal não tá explorando isso mais, olha só. Tá vendo isso daqui, ó? Um monte de gente de presidiário dentro do camburão fazendo L. Olha que lindo, cara. O outro aqui com algema fazendo L também. É lógico, a gente sabe que tá o UOL Confere aqui dizendo que isso aqui é falso. Mas olha só, cara, olha, presta atenção, hein? Sabe o que é isso daqui? Sabe o que esse pessoal fazendo L? Segundo o UOL Confere, não, eles estão fazendo L sim com a mão. Mas, segundo eles, o L que eles fazem aqui é o símbolo do Amigos dos Amigos, o ADA, que é uma facção aqui do Rio de Janeiro, né? Então, pois é, esse pessoal tá fazendo L, mas é o L do ADA, não significa apoio ao Lula. E aí eu lembro de vocês o que a esquerda faz com os símbolos da direita. A bandeira anarcocapitalista? Mas teve um cara lá que usou a bandeira anarcocapitalista. Então isso aí agora, um supremacista branco maluco lá, usou a bandeira ANCAP, a bandeira de Gadsden. Então agora a bandeira de Gadsden é uma bandeira ruim, coisa e tal. A bandeira confederada, teve um cara racista que usou a bandeira confederada. Então agora a bandeira confederada representa o racismo. Então peraí, se vale esse tipo de associação... Olha só, os traficantes estão fazendo L. O Lula faz o L também. Olha, pronto, o Lula está lá junto com os traficantes. Quem disse, então, que a campanha do Lula não é, na verdade, uma campanha ao ADA, né? Ao amigo dos amigos, né? Porque ele está fazendo o símbolo do ADA. É o que o pessoal está dizendo aqui. Eu acho que o Lula devia parar de usar o símbolo do ADA, porque o ADA pode ficar preocupado com isso daí. Se o ADA não ficar preocupado com isso daí, é porque ele provavelmente está de acordo com o Lula usar o símbolo deles para fazer a campanha, né? Olha quanta complicação que isso pode dar, essa ligação do símbolo do Lula aí, que é também o símbolo do ADA, conforme diz a própria UOL Confere, né? É aquele negócio, não precisa nem explicar muita coisa, só botar aqui a imagem, dizer que o pessoal está fazendo um símbolo aí maneiro de uma facção criminosa e pronto, é isso daí, né? Pode até falar assim, ó, e aliás uma coisa bacana, né? Pra você ver como é que esse negócio de checagem de fato ajuda. Por quê? Porque eu nem sabia que tinha esse vídeo. Agora eu vou procurar, ele tá no Quai e no TikTok. Eu vou baixar essa porra, eu vou espalhar no Twitter, no Facebook e mais onde der. Justamente, não precisa nem falar nada, falar assim, olha só, bandidos dentro do camburão fazem o símbolo da facção criminosa deles. Pronto. Tô mentindo? Não tô. Eles falaram aqui, ó, que não é referência ao Lula, é o ADA e coisa e tal. Mas, meu amigo...
é o que eu falo para vocês. Eu acho que não deveria ter essa associação maluca. Ah, fulano usou o símbolo que significa não sei o que lá. Não, pode até significar para ele. Para mim não significa. O símbolo tem um significado real. A questão é, neste caso do L do Lula, meu amigo, eu tenho minhas dúvidas, porque como eu já falei para vocês, a esquerda brasileira e o narcotráfico tem muita ligação mesmo. Vai saber que não é o Lula, não está usando o símbolo do ADA para a campanha dele, né? Bom, e olha só, tentaram impedir até o jantar entre Bolsonaro e Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia ontem deu um jantar para o Bolsonaro, vocês sabem, tanto que o Bolsonaro até reclamou que ele ficou mais tempo do que podia lá no Rogério Vilela, né, no podcast, e saiu dali atrasado, foi lá para o Palácio dos Bandeirantes, tinha um monte de gente esperando ele lá, e o PT queria proibir aquilo, porque dizia que não podia usar o Palácio dos Bandeirantes para receber o Bolsonaro num evento de campanha e coisa e tal, né? Um absurdo. O Rodrigo Garcia é o governador de São Paulo nesse momento e recebe quem ele quiser, pô. Isso é lorota, esse negócio que não pode usar. Aliás, essa jurisprudência que diz que o Bolsonaro não podia filmar o videozinho, a live diária dele lá no Palácio do Planalto também, isso é um absurdo. Isso foi inventado agora, isso não existia, não. A Dilma fez um monte de coisa de campanha dentro do Palácio do Planalto. E qual o problema? Ela está morando lá, né? E, de fato, o Rodrigo Garcia estendeu o tapete vermelho a Bolsonaro, apoiou ele lá, levou um monte de prefeito para ajudar na campanha dele lá em São Paulo. Em São Paulo, a gente viu, o Bolsonaro está crescendo, está aumentando a intenção de voto dele, mesmo no Datafolha. Se no Datafolha está aumentando, é sinal que está aumentando mais ainda no final das contas. E o que você vai ter nisso daí? São Paulo, meu amigo, é quase o Nordeste inteiro em termos de voto. A verdade é essa. O pessoal reclama que não, que o Nordeste vota muito no Lula e coisa e tal. São Paulo sozinho já dá 70% do Nordeste já, em termos de população, em termos de importância eleitoral. É o maior colégio eleitoral do Brasil. No primeiro turno, Bolsonaro ficou mais ou menos ali, ficou empatado, ganhou até, mas pouca coisa, pouca diferença. Agora no segundo turno, com foco maior ali, tenho certeza que Bolsonaro vai ganhar com folga em São Paulo, e isso vai fazer uma diferença enorme no final das contas. Aliás, no Sudeste como um todo, São Paulo, Minas e Rio. No Espírito Santo ele já ganhou bem no primeiro turno, agora São Paulo, Minas e Rio, com o pessoal focando na eleição do Bolsonaro, eu não tenho dúvida que vai ganhar com muita folga aqui, né? Bom, eu confesso para vocês que tem umas manchetes do Matheus Leitão aqui que eu não consigo entender. Olha o que ele fala aqui, ó. O novo gol do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Eu não sei se eu não peguei qual é o significado de gol nesse contexto, porque a impressão que eu tinha é que o Alexandre de Moraes conseguiu fazer uma coisa para prejudicar Bolsonaro de alguma forma, conseguiu uma vitória sobre Bolsonaro, sendo que, o que ele está falando aqui? Que o Alexandre de Moraes deu 48 horas para as Forças Armadas apresentarem o relatório da auditoria feita nas urnas durante o primeiro turno, e os militares se comprometeram a entregar o documento, nada mais justo que Moraes cobrar as informações. Agora, acontece que o Ministério da Defesa emitiu nota dizendo que o relatório não foi feito e que não entregará o documento antes do fim do segundo turno, que é o que a gente está vendo nessa outra matéria aqui. O Ministério da Defesa responde ao TSE que diz que entregará o relatório sobre as urnas apenas ao fim da eleição. E, no final das contas, o que isso quer dizer? Ou seja, onde é que está o gol aqui? Qual foi o gol do Alexandre de Moraes nessa história? Ele queria mesmo que por hipótese, vamos imaginar, o pessoal da defesa mandasse um relatório dizendo, olha só, não encontramos nenhum erro no primeiro turno. Tá aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que não vai ter erro no segundo também? Pode não ter tido no primeiro, pode ter no segundo. Qual o problema? Qual que é o gol que o Alexandre de Moraes está marcando nessa história, né? Enfim, é uma besteira isso daqui, até porque, lembra, se o TSE tivesse dado algum acesso privilegiado às Forças Armadas, tivesse ajudado as Forças Armadas a fazer auditoria, você podia até entender que seria útil eles mostrarem isso, mas a verdade é que não. O relatório que as Forças Armadas está fazendo é com informações públicas, que qualquer um poderia fazer, qualquer pessoa poderia buscar essas informações e fazer. Então, o TSE não deu nenhum privilégio, não tem nada a ver, né? Bom, o Moraes conversou com advogados de Bolsonaro e Lula e pediu mais civilidade. Eu não sei quem é que está sendo não civil nessa história, né? O Lula tem desde o início acusado o Bolsonaro de genocida para baixo. O Bolsonaro apenas lembra que o Lula é acusado de corrupção.
teve um processo contra ele. Não se trata de usar de forma pejorativa ou de insultar o Lula. O Lula respondeu, teve preso por mais de um ano por corrupção, por participar. E amplas evidências, muitas evidências. Processos inteiros, passou em 3 instâncias. Então, eu não sei, eu não vejo incivilidade do lado do Bolsonaro. Do lado do Lula, de fato, ficar chamando o Bolsonaro de genocida, de não sei o que lá, é um absurdo. Mas, enfim, a verdade mais inconveniente sobre a campanha do Lula. Nem o petista mais pessimista imaginava uma reta final tão disputada. É o que eu falo para vocês. O pessoal, quando botou o Lula para concorrer, esse pessoal estava maluco. Qualquer outra figura, Ciro Gomes se daria muito melhor do que Lula nessa campanha. Para o Bolsonaro foi uma bênção o Lula ter concorrido. Por quê? Porque, caramba, o Lula é corrupto, cara. O Lula é um corrupto, não interessa o que vocês façam, não interessa o que vocês falem. O povo sabe que o Lula é um corrupto chegado à ditadura, que gosta de proteger, de fazer censura, que gosta de impor a vontade dele aos outros. Todo mundo sabe disso. Aí fica esse pessoal, eu avisei isso lá atrás, eu falei, gente, o Lula não ganha essa eleição de jeito nenhum. Esse pessoal tá maluco. Tanto que eu achei que iam tirar o Lula, né? E que isso seria preocupante pro Bolsonaro. Porque quem quer que entrasse no lugar do Lula teria mais chance de ganhar do Bolsonaro do que o Lula. É verdade que lá atrás não teria tanto voto, porque seria uma pessoa desconhecida. Mas chegando agora nos finalmente, meu amigo, pô, para com isso. Ia ser muito mais difícil para o Bolsonaro. Foi uma bênção o PT ter insistido no Lula. Só o pessoal que é lulista fanático que acha que Bolsonaro é esse monstro. Só a bolhazinha deles, aquela bolhazinha ali do Leblon esquerdista, que acha que Bolsonaro é esse monstro genocida que matou 600 mil pessoas e não sei o que lá. Ah, porra, para com isso, cara. A Covid teve no mundo todo, matou gente no mundo todo. Enfim, o pessoal está dizendo aqui justamente que como os ataques do PT... os ataques do PT no Bolsonaro parece que não colam e os ataques de Bolsonaro no PT colam. E por que isso? É o que eu falei para vocês. Porque Lula é um corrupto. Esse negócio de ataque na internet, não basta o ataque. Mesmo que seja fake news, mesmo que seja de mentira e coisa e tal, isso não importa. O que importa é que as pessoas vão ponderar isso com as informações que você tem, e no caso do Lula, chegar à conclusão de que realmente, né, faz todo sentido. A questão do aborto, adianta o Lula botar cartinha dizendo que agora é contra o aborto? Não adianta, porque todo mundo sabe que a esquerda tem essa pauta. Ele já falou antes que era a favor, tem discurso dele falando, todo mundo sabe disso daí. E se ele mudou de ideia de lá para cá, pode mudar. Aliás, isso foi uma coisa que o Bolsonaro falou lá no Inteligência. Eu achei que o Bolsonaro podia ter respondido isso para o Vilela, seria muito melhor. O Vilela perguntou, pô, mas o Lula não pode ter mudado de ideia? Pode, mas quem garante que ele não vai mudar de ideia de novo? Se ele mudou de ideia de 4 meses para cá, por que ele não vai mudar de ideia daqui para 4 meses de novo, né? Enfim, o tom de improvisação e coisa e tal, isso gerou um problema. Outra coisa que eu acho também é que eles estão insistindo nesse negócio de fiéis e religiosos. Vocês sabem por que eles estão insistindo tanto nesse negócio de fiéis e religiosos, né? Isso que estaria dando voto para Bolsonaro. Porque eles vão culpar esse pessoal pela derrota mais à frente, você pode ter certeza disso. Eles estão querendo culpar a igreja igual o Ortega fez na Noruega, na Nicarágua. Esse pessoal é muito previsível. Da mesma forma que o Ortega se sente atingido pela igreja lá na Nicarágua, o pessoal aqui do PT está se sentindo agredido pela igreja aqui. Sendo que a igreja é uma coisa importante? Lógico que é. Todo mundo sabe que é. Mas não é o fundamental. O fundamental é lembrar que na era da informação descentralizada e distribuída, as pessoas vão conferir as informações, ela tem acesso a muito mais informações. Acabou aquele grupo de pessoas, acabou não, mas diminuiu muito aquela grande massa de eleitores brasileiros que não sabia nada de nada, que entrava na eleição sem parar para pensar em nada, que era só botar uma verdade fácil, uma frase de efeito que a pessoa caía. Não existe mais isso, né? Vão enganar trouxa, não o povo evangélico com a cartinha lá do Lula. Isso é totalmente inútil, esse negócio de cartinha do Lula. O Lula insiste nesse papo de cartinha, deixa eu explicar para vocês. Porque lá em 2002, quando ele ganhou do Serra, né, depois do Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma carta para a sociedade que muita gente na sociedade disse que aquilo ali que fez a diferença. Que, né, o mercado passou a acreditar no Lula porque ele escreveu uma carta se comprometendo a manter a democracia e coisa e tal, a ser o Lulinha paz e amor e coisa e tal. E não foi isso que fez a diferença ali. O mercado não é composto de idiotas, o pessoal sabe que cartinha não quer dizer porra nenhuma. Ele podia muito bem ganhar a eleição com a cartinha e depois jogar a cartinha fora e fazer o que ele quisesse, não é isso. O que aconteceu ali é porque o Fernando Henrique Cardoso sabotou o próprio Zé Serra.
o Fernando Henrique Cardoso fez de tudo para eleger o Lula. Ele queria eleger o Lula no final das contas. Para início de conversa, escolhendo o Zé Serra como candidato, que é um cara que tem o carisma de uma bota furada, né? Então, ou seja, no final das contas, o problema ali não foi a cartinha que elegeu o Lula em 2002, foi o Fernando Henrique Cardoso, ele que fez tudo para o Lula ser eleito, né? E aí tá aqui de novo o mesmo fenômeno, né? O Janones fez um vídeo ontem, não, acabei de sair aqui do Ministério da Economia, ele não filmou dentro do Ministério, ele já filmou do lado de fora. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar ali, pode chegar na frente do prédio do Ministério da Economia, se vocês já não viram ainda, a esplanada dos ministérios lá em Brasília, são uma série de prédios assim um do lado do outro, e aqui é na rua, isso aí é na rua, você pode chegar lá. Ele foi no prédio do Ministério da Economia para dizer que tinha saído de uma reunião em que o Paulo Guedes tinha dito que ia diminuir a aposentadoria, ia diminuir o salário mínimo no ano que vem, que já está tudo certo, que eles vão dizer que é fake news, mas que eu estou falando a verdade, não sei o que lá. Cara, aí eu me toquei, cara. O Janones, ninguém mais leva a sério, cara. Na boa, qualquer um que tenha visto ele falar isso, tá mais do que na cara que o cara tá mentindo isso daí. E é o que eu falo. Mas pode ter um pobre coitado que vai acreditar nele? Pode ter um pobre coitado que vai acreditar nele. Mas a maior parte das pessoas na internet vai correr atrás e vai perceber, caramba, não tem isso, não tem como. Nem que o Paulo Guedes quisesse diminuir o salário mínimo, ele teria como. E não é só isso. O Janones já falou tanta besteira, tanta merda, que o pessoal olha o Janones falando alguma coisa e fala, para, né, Janones? Para com isso, né? Tá na cara que isso daí é uma guerrilha virtual do Lula, como diz o antagonista aqui. E o Paulo Guedes falou que espera a resposta do TSE e coisa e tal. E até o Janones falou, não, porque censura, o Paulo Guedes quer me censurar agora. Mas, veja, é muito diferente censura de você derrubar a notícia. Derrubar a notícia acontece, é uma coisa que já existiu sempre na eleição. Quando tem uma notícia que é considerada mentirosa, o TSE manda derrubar aquela notícia. Isso é o que o Paulo Guedes queria com o Janones. O Janones falou uma mentira, derruba essa mentira. A censura que a gente falou nos últimos vídeos aqui do TSE é diferente. É a censura prévia. A Jovem Pan, ela está proibida de falar determinadas coisas. Então não é uma questão dela falar e não é mentira, então tira. Não. Ela não pode nem falar aquilo. E qual que é o problema disso? O problema disso é como é que você vai saber que aquela coisa realmente é ruim? O documentário do Brasil Paralelo, por exemplo, quem garante que aquilo ali realmente é um negócio de propaganda? Não dá para garantir. Né? Então, ou seja, é censura prévia, é muito pior. Mas o Janones é o Janones, né? A vantagem é essa, ele tá jogando a credibilidade dele toda no lixo. E a Madalene Laxo tá lembrando isso, justamente, que pode ter sacrificado a eleição ao pedir a retirada dos conteúdos. E, de fato, ficou muito feio isso. É o que a gente vem falando. O Lula, ele fala que quer regular a mídia, ele não deixa de falar em momento algum que ele vai regular a mídia, que ele vai censurar, que ele vai cortar perfil, que ele vai fazer coisa na internet. E antes mesmo da eleição, ele já está pedindo isso, ele está pedindo censura prévia. Ou seja, o cara é mesmo um ditador, ele gosta de ditadura, ele quer calar quem não pensa como ele, né? E ela coloca aqui que justamente muita gente está dizendo isso, é melhor eleger o cara que eu posso criticar. E eu fiz até um post lá no Twitter sobre isso, falando exatamente isso. Olha só, você aí que está indeciso entre Bolsonaro e Lula, que não gosta de nenhum dos dois, que acha os dois um bosta. Beleza. Lembra que um deles você vai poder criticar. O outro você não vai poder criticar, porque vão te proibir, vão cortar sua conta, vão te censurar. Então, vota pelo menos naquele que você vai poder criticar. Porque, né, se você não gosta de nenhum dos dois, um dos dois vai ser eleito contra a sua vontade. Pelo menos no Bolsonaro, você consegue criticar ele. Vota 22, que o Bolsonaro você consegue criticar. Olha o que o Lula falou aqui. Ó. O Lula disse que quer reeducar a sociedade brasileira. Porque você sabe, né? A sociedade brasileira ela não tem uma boa capacidade, ela tem que ser reeducada pelo Lula. E olha que esse termo, reeducação, ele pegou das antigas, é da época dos soviéticos lá, dos marxistas mesmos. O que o pessoal falava? Botava em campo de concentração. Sabe como é que chamam os campos lá para os uigurs, lá na China? É campos de reeducação, para eles aprenderem a serem chineses corretos. Vocês têm que aprender a serem bons petistas brasileiros. Não pode ficar aí tendo suas próprias ideias, não. Tem que ter as ideias que o PT quer que vocês tenham. Vocês têm que ser reeducados nisso daí, né? É um termo que mostra muito o que é o Lula. É o que eu falo sempre. O pessoal confunde muito, acha que o Lula é a nova esquerda.
a esquerda florida, a esquerda identitária, a esquerda progressista. Não, o Lula é a antiga esquerda, a esquerda marxista, que apoiava Stalin, que apoiava Mao, que falava mesmo sobre, não importa quantos morram, tem que dar certo a Revolução Comunista, e esse tipo de coisa, né? Apoia Che Guevara, que falava mesmo, fuzilei e vamos fuzilar mais até a Revolução dar certo. E tem feito isso, tem matado gente indiscriminadamente para tentar fazer a revolução dar certo. Infelizmente não dá, porque comunismo não funciona, todo mundo sabe, né? Cara, reeducar. O cara tá prometendo reeducar a sociedade brasileira. Tá pedindo para perder essa eleição. Eu fico pensando realmente se o Lula não tá querendo perder mesmo a essa altura. Já viu que é tanta dor de cabeça que ele tá querendo perder a eleição e tá fazendo isso, né? Aí compara o problema que eles veem na campanha do Lula, o Lula querendo reeducar as pessoas, com o que eles criticam do Bolsonaro aqui, ó, efeito rebote dos benefícios concedidos por Bolsonaro. Aí estão dizendo aqui, não, porque o Bolsonaro deu um monte de benefício, mas isso depois pode dar problema na economia. Isso é essa crítica que eles fazem. Meu amigo, para com isso, cara. O Brasil tá no superávit, pô. Estamos ganhando mais dinheiro do que gastando. Tá numa situação econômica muito boa. Eu acho mesmo que teve algum exagero em termos de concessão de benefício e coisa e tal. Mas vamos combinar, esse tipo de coisa tem em toda eleição, sempre teve assim, e não vai fazer essa diferença toda no final das contas, né? Até uma correção sobre o que eu falei ontem. Eu tinha colocado o André Valadão como se fosse realmente uma retratação dele. Não é. Ele fez aquilo de propósito. Melhor, subiu mais pontos ainda do meu conceito. Melhor ainda, parece que ele estava fingindo que tinha esse negócio, mas na verdade não tem essa intimação. Ele só falou aquilo ali e falou muito bem, né? Falou, não, olha só, eu não posso dizer que o Lula é ladrão, não posso dizer que o Lula anda com bandido e coisa e tal, não posso dizer que o Lula quer controlar a comunicação. Aí você percebe, né? Olha só, ele já está agora querendo controlar o que você fala, o que você não fala. Ele já está agora querendo dizer o que você pode e o que você não pode falar neste momento. Se ele está fazendo isso agora, imagina quando ele foi eleito, né? E lembra, a gente falou ontem também que o TSE concedeu o direito de resposta a Lula e Bolsonaro ia perder quase metade das inserções na reta final, ia diminuir de 400 e brau para 200 inserções na televisão. E eu falei para vocês que eu acho que isso não faz tanta diferença assim. Bolsonaro nunca se contou muito com televisão para ganhar voto, sempre o negócio dele foi na internet. Agora, a notícia é melhor ainda. A ministra suspendeu esse direito de resposta ontem. O que aconteceu? Ela tinha decidido pelo direito de resposta, foi a mesma ministra, a Maria Cláudia Bucanieri, e ela deixou claro que ela tinha dado esse direito de resposta, não porque ela concordava com isso. O voto dela foi contrário. Mas como a maioria da Câmara ali, da turma, votou a favor, ela tinha que dar, porque ela era relatora, então não tem nada de errado nisso. Só que aí o pessoal do Bolsonaro entrou com um embargo de declaração. O que é embargo de declaração? É quando você pede para o juiz, é uma espécie de recurso, tá? Você pede para o juiz esclarecer a sentença dele, mas certamente você já vai criticando a sentença do juiz. E aí nesse embargo, ela falou que era melhor jogar isso para o plenário. Então o plenário do TSE é que vai decidir esse caso, se dá o direito de resposta ou não, né? Com isso, Bolsonaro ganhou mais alguns dias, porque enquanto não acontece esse direito de resposta, continua a propaganda normal dos dois candidatos. E é verdade, pode ser que amanhã, ou pode ser que até hoje mesmo, o plenário do TSE já se reúna e já mude essa decisão, mas em princípio isso está suspenso, né? Então o pessoal da esquerda que estava felizão com isso daqui, não está mais tão feliz assim não, né? Bom, aí tem uma coisa curiosa, olha só. O TSE censurou a fala do Marco Aurélio Mello. Você sabe, né? Marco Aurélio Mello era ministro do STF até pouco tempo atrás, saiu e falou que vai votar no Bolsonaro porque, poxa, Lula é Lula, pô, né? Lula é ladrão. E falou um negócio aqui, explicando aquela questão que todo mundo sabe, que eu mesmo já expliquei, que Lula não foi inocentado. O processo dele foi anulado, mas ele não foi inocentado. E, enfim, o TSE falou que não pode. Não pode, pô. Isso prejudica o Lula. Como assim? Não pode falar que ele foi inocentado. Pois bem, agora eu quero saber se o TSE vai censurar este cara aqui. Xandão, presta atenção, hein? Você vai censurar esse cara? Eu acho que tinha que censurar e botar ele na cadeia. Olha só o que ele fala. A última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões
tivessem investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. E aí, Xandão, você acha que merece censura esse cara aqui, hein? Eu acho que tinha que censurar, botar na cadeia e jogar a chave fora. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.